prezados cursistas, olá! Após analisarmos na unidade anterior aspectos do funcionamento da ciência e seus períodos de ciência normal, cabe agora compreendermos como ocorrem as mudanças de teorias científicas, ou melhor, como ocorrem as mudanças de paradigma. A ciência normal não se propõe a descoberta de novidades no campo dos fatos ou teorias, mas se propõe a atingir aqueles resultados já antecipados pelo paradigma. No entanto, verifica-se periodicamente que descobertas ocorrem em ciências. Há aqui uma duplicidade. O paradigma instaura e regula uma prática científica que não se orienta pela descoberta, mas que deve ser um meio eficaz para induzir essas mudanças. A questão que se põe é como isso ocorre. A investigação dessas mudanças em ciências leva a uma separação que, como veremos, é muito mais rigorosa do que aquilo que se verifica na prática da ciência. Tal separação põe, de um lado, as descobertas, novidades relativas aos fatos, e as invenções, de outro lado, novidades relativas a teorias. Essa separação não é tão rigorosa na prática da ciência porque, de fato, esses dois planos estão intimamente interligados e, de alguma forma, se determinam. Além disso, como já vimos, em oposição às formulações de Popper, agora Kuhn atribui um papel fundamental para a descoberta na compreensão das mudanças de teorias científicas. Para Kuhn, as descobertas não são eventos isolados. Para que haja uma descoberta, é preciso, em primeiro lugar, que haja constatação de uma anomalia. Ora, o que vem a ser uma anomalia, então, nessa formulação de Kuhn? A anomalia é a constatação de que, de alguma maneira, a natureza violou aquilo que o paradigma previa, ou seja, a constatação de um fenômeno que escapa às previsões postas pelo paradigma. A partir do surgimento dessa anomalia, tem-se uma exploração da área em que a anomalia foi verificada. E esse trabalho só se encerra quando a teoria do paradigma for ajustada, de tal forma que a anomalia se torna algo esperado, algo previsto por esse paradigma. Outra separação importante em relação à concepção de Popper sobre a ciência. Para Popper, a observação de fatos que contrariam as previsões da teoria falseiam a teoria e levam à necessidade de se colocar uma nova teoria que possa abarcar essa observação falseadora. Agora, para Kuhn, a constatação de fenômenos distintos daquilo que o paradigma prevê levam a uma rearticulação da ciência, ainda que com uma reelaboração teórica, mas uma reelaboração que não significa uma mudança do paradigma vigente. O complexo processo de descoberta é descrito por Kuhn fazendo recurso ao exemplo da descoberta do oxigênio. O que importa desse exemplo apresentado por Kuhn? Vejamos. Ainda que se discuta quem de fato descobriu o oxigênio e em que momento, há uma complexa teia de acontecimentos envolvendo o trabalho de diversos cientistas ao longo de um período que culmina com a descoberta do oxigênio. Para tal noção de descoberta científica, as perguntas que normalmente se faz sobre as descobertas, perguntas como, onde e quando, não cabem. Essas perguntas revelam para Kuhn uma imagem que temos de ciência, imagem que concede à descoberta um papel privilegiado e a considera, por assim dizer, viciada pela relação que estabelecemos entre descoberta e visão. Ainda que a expressão "o oxigênio foi descoberto" seja verdadeira, ela nos passa a imagem de que tal descoberta é um ato único e simples, um acontecimento pontual, em que o cientista imediatamente vê algo nunca antes visto e enquadra isso já como uma novidade. Atrelado a isso, há uma complexa amarra entre novidades fatuais e novidades teóricas que compõem a descoberta. Isso significa que a descoberta em ciência envolve tanto o reconhecimento de algo, como o reconhecimento de sua natureza. Isso é, a descrição dos atributos específicos desse algo novo visto. Por exemplo, no caso da descoberta do oxigênio citado por Kuhn no capítulo 5, de A Estrutura das Revoluções Científicas, Kuhn nos mostra: Priestley tinha diante de si o fato, por exemplo, a presença de um elemento novo, mas não reconhecia a natureza específica desse fato ao tentar enquadrá-lo no que a teoria que ele tinha em mãos já oferecia. Essa amarra entre o fato novo e as novidades teóricas é fundamental. O que se tem aqui é que, como prática orientada pelo paradigma, o primeiro esforço do cientista diante de um fato não previsto pelo modelo de ciência adotado é enquadrá-lo na teoria presente, o que significa um esforço de interpretar esse fato não como algo novo,
mas como algo já previsto pelo paradigma. Agora podemos ter mais claro como é possível uma descoberta em ciência. Primeiro se depara com um fato que escapa ao que o paradigma prevê, uma anomalia, para em seguida tentar enquadrá-lo em uma teoria, o que pode exigir um rearranjo da teoria presente para que esse fato novo possa ser agora um fato previsto por ela. No momento em que o fato novo pode ser previsto pela teoria, ou seja, no momento em que esse fato novo passa a ser algo enquadrado no que a teoria propõe, a anomalia deixa de ser anomalia para ser agora uma previsão do paradigma. E aí se concretiza o processo da descoberta. Embora não se possa dizer que toda descoberta leve em geral a mudança de paradigmas, no caso específico da descoberta do oxigênio, ela levou. Por que isso aconteceu nesse caso específico? Nesse caso, importa mais a teoria da combustão de Lavoisier do que a descoberta de um novo elemento químico. A própria descoberta do oxigênio, seu enquadramento como novo elemento químico, só é possível a partir dessa mudança de paradigma. Somente por já colocar em dúvida o paradigma da química flogística é que foi possível a Lavoisier ver no oxigênio um elemento novo, ao contrário de Priestley, que, ainda confiando no paradigma flogístico, tenta enquadrá-lo no que esse paradigma põe. Esse fato é revelador de uma característica dos fatos novos em ciência. O valor atribuído a um fenômeno novo é relativo à estimativa da dimensão de violação de previsões do que o paradigma põe. Ou seja, quanto mais uma anomalia abala o paradigma, maior a atenção da comunidade científica para ele. Outro exemplo apresentado por Kuhn é o da descoberta do raio-x por Röntgen. Nesse caso, tem-se uma descoberta acidental. O experimento de Röntgen, com vista a obter um resultado previsto, apresenta um resultado inesperado. Ou seja, tentando atingir um resultado previsto pelo paradigma, o que se atinge é uma anomalia, que depois demanda um processo de assimilação pela teoria e experimentação. A dubialidade desse exemplo de descoberta do raio-x é que, durante um tempo, essa descoberta não implicou uma mudança, um transtorno na teoria. Ou seja, inicialmente essa descoberta é enquadrada pelo que o paradigma vigente punha. Ou seja, por um lado, os paradigmas aceitos por Röntgen não permitiam a previsão do raio-x, mas também não interditavam a existência deles. Por isso ele pôde, por um tempo, ser enquadrado no paradigma vigente. Mas, ainda que aceito por esse paradigma, a descoberta do raio-x violava uma série de compromissos aceitos pela comunidade científica à época. Essa descoberta revela uma nova variável que intervinha em inúmeros processos laboratoriais da época. Ou seja, sendo o equipamento de raios catódicos amplamente utilizado naquela época, era preciso, depois da descoberta do raio-x, emitido por esses aparelhos e antes ignorado, era preciso rever uma série de resultados de experimentos considerando essa nova variável, o que abriu campo para novos estudos, além de exigir a reformulação de campos já existentes. Tal fato é revelador de que os compromissos teóricos são tão relevantes em ciência como os compromissos instrumentais. Há ainda outro caso em que se tem descobertas induzidas pela teoria, o que de início parece paradoxal, uma vez que as teorias científicas não se orientam pelas novidades. Em períodos pré-paradigmáticos ou de crises, há uma profusão de teorias que são, em grande parte, especulativas e capazes de levar a novas descobertas. No entanto, somente após a articulação entre experimento e teoria experimental, pode surgir a descoberta e a teoria se converter em paradigma. Esses exemplos mostram três características fundamentais da descoberta. É preciso haver, em primeiro lugar, uma consciência prévia da anomalia, ou seja, a consciência de que determinado fenômeno escapa às previsões do paradigma. Em segundo lugar, há uma emergência gradual e simultânea de um reconhecimento dessa anomalia, tanto no plano conceitual quanto no plano da observação, ou seja, ela passa a não ser mais ignorada pela comunidade científica e passa a ser objeto de sua atenção. Em terceiro lugar, esse processo culminará com a mudança das categorias e procedimentos paradigmáticos. Isso não se dá imediatamente, pois em ciência as novidades emergem com dificuldade. Há sempre resistência em se aceitar a novidade. Uma novidade que surgirá contra o pano de fundo da expectativa da comunidade científica, e essa expectativa sempre é fundada no paradigma vigente. Outro ponto fundamental é que,
as novidades em ciência são possibilitadas pelo desenvolvimento e aplicação do paradigma, uma vez que o desenvolvimento de maior alcance e precisão do paradigma possibilitará o surgimento de anomalias. Por exemplo, o desenvolvimento de instrumentos, que se dará sempre a partir da teoria posta pelo paradigma vigente para solucionar os quebra-cabeças por ele posto, possibilita que se observe fenômenos que antes não eram observados. E esses fenômenos antes não observados podem não ser enquadrados no que o paradigma põe. Orientada para aquilo que o paradigma prevê, a prática da ciência levará em seu desenvolvimento ao encontro daquilo que o paradigma não prevê. E a resistência da comunidade científica às novidades também é funcional. Ela evita que se abandone o paradigma sem boas razões para isso. Ou seja, há de um lado o reconhecimento do papel fundamental do paradigma para orientar a prática da ciência e, visto que o paradigma tem esse papel fundamental, é preciso a todo custo protegê-lo. O surgimento de anomalias na prática da ciência normal pode levar a crises na ciência. Reforço esse pode levar porque não é necessário, dado o aparecimento de uma anomalia, que a ciência entre em crise. De fato, sempre haverá anomalias em ciência, até mesmo em ciências com paradigmas recém-aceitos. Esse paradigma, como já vimos, não deve dar respostas prontas e completas, mas ser modelo de solução de problemas, promessas de obtenção de bons resultados. Assim, sempre haverá fenômenos que escapam às previsões do paradigma. No entanto, enquanto essas anomalias não abalarem o que o paradigma põe, elas podem ser ignoradas ou deixadas de lado até que se tenha um desenvolvimento da teoria apoiada no paradigma e que permita a absorção dessa anomalia. Quais anomalias então serão fonte de crise? Sempre aquelas que abalam o que é posto pelo paradigma. Ao fazer isso, essas anomalias passam a não ser mais ignoradas pela comunidade científica, ou seja, há uma crescente consciência da anomalia, o que levará a uma crescente insegurança na comunidade científica. Uma insegurança quanto ao papel do paradigma para solucionar os problemas por ele mesmo postos. Essa insegurança vem do fracasso dos quebra-cabeças produzirem os resultados esperados. Ao contrário da descoberta, em que o fenômeno inesperado era enquadrado teoricamente, o que se tem é que problemas relegados para o paradigma para a solução não encontram essa solução. Esse abalo na confiança que a comunidade científica tem no modelo de soluções instaura um estado de crise na ciência. A constatação da crise não é imediata. Assim como há uma crescente consciência da anomalia, tem-se também uma crescente consciência de que o paradigma não está mais permitindo atingir as soluções por ele mesmo postas, de forma a haver uma gradual consciência na comunidade científica da crise. A falta de confiança no paradigma para orientar a pesquisa levará a uma proliferação de teorias distintas, que tentarão dar às anomalias novas explicações. Ou seja, tem-se aí um momento em que diversas teorias passam a disputar entre si qual é a melhor explicação para essas anomalias. Tampouco a instalação da crise significa necessariamente o abandono do modelo de ciência vigente. É possível que a comunidade científica encontre soluções para essa crise dentro do próprio paradigma vigente. Ou seja, é possível que um rearranjo teórico e do próprio paradigma possa dar conta desses problemas. Como também é possível que a comunidade científica não encontre solução para essa crise, o que leva a um afastamento dos problemas e, daí por diante, segue-se praticando ciência com o paradigma vigente. Nesse caso, o que se faz é aguardar que futuros desenvolvimentos da ciência possam solucionar essas questões. Uma outra possibilidade de saída da crise é a mudança do paradigma. As evoluções científicas são, para Kuhn, episódios de desenvolvimento não cumulativo da ciência, no qual um paradigma anterior é total ou parcialmente substituído por um novo, incompatível com o anterior. Essa definição de evolução científica que Kuhn apresenta no início do capítulo 8 já contém muitas das questões envolvidas na noção de revolução científica por ele defendida. Chamar a mudança de paradigmas de revolução aponta para um paralelismo entre essas mudanças em ciências e as revoluções políticas. Esse paralelismo revela que há, primeiro, um sentimento, muitas vezes em apenas uma pequena parcela da comunidade científica, de que o paradigma parou de funcionar adequadamente. Assim como nas revoluções políticas, uma revolução científica busca realizar mudanças que são interditadas pelo paradigma vigente. A crise leva a um sentimento de insuficiência do paradigma,
e os cientistas começam a agir de forma alheia ao que é posto por ele. Com isso, surgem diferentes grupos propondo teorias científicas distintas para substituir o paradigma vigente. E os cientistas irão aderir a esses diferentes grupos. Um desses grupos, inclusive, tentará também defender a manutenção do paradigma vigente. Nesse ponto em que a comunidade científica se encontra dividida, os diferentes grupos tentarão persuadir os demais quanto às vantagens de sua proposta. Note-se que se trata de uma persuasão, não de uma demonstração. Isso porque cada grupo argumentará a partir de sua proposta de paradigma. Então seus argumentos serão orientados por essa proposta. Na medida em que os diferentes grupos defenderão propostas distintas de paradigmas, haverá diferentes orientações para esses argumentos. Ou, dito de outra forma, os discursos de cada um desses grupos são exteriores aos discursos dos demais grupos. Não há mais um terreno comum, um discurso comum, sobre os quais esses grupos possam erigir seus discursos específicos. Na medida em que o paradigma determina a teia conceitual e a visão de mundo do cientista, cada proposta dessa terá uma visão de mundo e uma teia conceitual distinta. Encontrar um terreno comum sobre o qual os grupos em disputa argumentariam sobre a sua proposta significaria reconhecer a existência de um paradigma em vigor e funcionando para a comunidade, o que não ocorre nos momentos de crise da ciência. Assim, os recursos aos próprios paradigmas em disputa levam a uma argumentação circular, na medida em que os argumentos por eles postos justificam o que eles mesmos põem, sem com isso tocar as bases ou princípios postos pelos paradigmas concorrentes. É isso que significa essa incompatibilidade entre paradigmas. Eles apontam para visões de mundos diferentes, modos diferentes de se fazer ciência em todos os níveis, teóricos, instrumentais, metodológicos e tudo mais. Mas essa circularidade argumentativa ao longo dessa disputa não é ineficaz, pois ela de alguma forma mostra como será a prática da ciência a partir desse paradigma proposto. Ou seja, essa argumentação tem o papel de convencer, de persuadir a comunidade científica da proposta de cada grupo. A história das ciências mostra que as evoluções de fato ocorrem. Portanto, é possível e necessário descrever como se dão as evoluções científicas, o que aparentemente não significa poder dar necessariamente que tais evoluções venham a acontecer. Se é possível que uma teoria venha a se adequar e contornar as crises, é possível evitar a revolução. Mas evoluções acontecem e exigem as crises para que elas ocorram. Outro ponto fundamental é que, se existem razões para que a assimilação de um novo paradigma exija o abandono do paradigma antigo, essas razões não podem ser de ordem lógica. Novos fenômenos podem surgir sem que isso traga uma destruição da teoria vigente ou passada. E novas teorias podem surgir também sem levar a essa destruição, seja porque essas novas teorias são muito específicas e tratam apenas de fenômenos antes não observados, seja porque ela é de um nível superior e por isso abarca as teorias já estabelecidas. Se a ciência se desenvolvesse exclusivamente assim, seria possível conceber a ciência como um conhecimento sempre cumulativo, mas não é isso que ocorre ao longo da história da ciência. A passagem de um paradigma a outro não significa uma assimilação de tudo aquilo que era posto no paradigma anterior pelo paradigma seguinte, novamente porque os paradigmas são incompatíveis. Ainda que se tente ou se consiga fazer com que o novo paradigma absorva o que era posto pelo paradigma antigo, trata-se de uma mudança profunda nas formulações do paradigma antigo. É o que mostra Kuhn com seu exemplo da tentativa de fazer a física einsteiniana dar conta dos problemas da física newtoniana, considerando esta como um caso específico da física einsteiniana. Isso porque o que se tem aí é uma reinterpretação profunda dos conceitos e formulações da física de Newton. Ou seja, eles são reinterpretados tomando como base os conceitos da física de Einstein. É essa incompatibilidade de paradigmas que impede que se possa considerar as ciências estabelecidas por paradigmas posteriores um tipo de ciência mais elevada, com mais conhecimento acumulado do que as ciências estabelecidas por paradigmas anteriores, pois não há um elemento exterior a eles que permita a comparação entre eles. Assim, as diferenças entre paradigmas sucessivos são necessárias e também inconciliáveis. Paradigmas sucessivos ensinam coisas diferentes acerca da população do universo e seu comportamento. Ou seja, eles dizem de formas diferentes quais os fenômenos a serem tratados e qual a sua natureza. Além disso,
Paradigmas sucessivos também diferem quanto ao método, áreas problemáticas e padrões de soluções aceitos. Inclusive, alguns problemas que cabiam no modelo antigo podem, com a adoção de um novo modelo de solução, serem relegados para outras ciências. A adoção de um novo paradigma é, portanto, uma redefinição completa da área de pesquisa, o que torna os distintos paradigmas não somente incompatíveis, como também incomensuráveis. Ou seja, ao contrário do que afirmava Popper, não há como comparar o poder explicativo de duas ciências para decidir qual modelo deve ser adotado. Por isso, a pergunta fundamental para se saber qual paradigma a ser adotado não é de ordem metodológica ou de poder de explicação, mas é a pergunta: quais são os problemas mais significativos de serem resolvidos nesse momento? Ao eleger quais são os problemas mais importantes, quais são os problemas que devem ser respondidos, tem-se o caminho para a decisão entre paradigmas em disputa. Mas compreender quais são essas questões a serem respondidas exige não só dar conta de problemas internos à ciência, como também de problemas externos que exigem da ciência uma solução, por exemplo, uma demanda social. Kuhn apresenta assim um percurso histórico da ciência que se inicia com uma ciência pré-paradigmática, etapa em que, sem possuir um modelo comum para a solução de problemas, a ciência se encontra em uma disputa entre diferentes escolas científicas. Até que uma dessas escolas persuade de tal forma a comunidade científica que passa a ser o paradigma dessa ciência, inaugurando assim o período de ciência normal. Os desenvolvimentos da ciência normal levam ao aparecimento de anomalias, que, se abalarem o paradigma, instauram a crise na ciência. Crise que é superada por uma revolução científica que instaura um novo paradigma. E, para Kuhn, uma vez que determinada ciência se tornou paradigmática, ela não pode mais deixar de ser orientada por um paradigma. Por isso, ou se contorna a crise da ciência pela manutenção do paradigma antigo, ou por uma revolução científica instauradora de um novo modelo. Muito obrigado a todos e até a próxima.